Quer saber quais são os 3 passos mais importantes quando você estiver estruturando a sua consultoria? Então vem comigo nesse vídeo. O primeiro ponto que você precisa pensar quando você for abrir o seu negócio é em relação ao nicho de atuação. Nicho é aquela área ou aquela fatia de mercado que a gente pretende atender com os nossos serviços. Então, por exemplo, você pode escolher ter uma consultoria no nicho de finanças, planejamento estratégico, uma consultoria jurídica, uma consultoria que forneça serviços de recursos humanos, uma consultoria que ofereça serviços de coaching especificamente, consultoria de imagem, consultoria na área de alimentos, consultoria empresarial para academias, consultoria empresarial para escolas. Então, quando a gente fala de nicho, você vai definir em que segmento de mercado você quer atuar. É claro que a gente já sabe que o negócio é consultoria, ou seja, você vai prestar um serviço que é baseado em conhecimento e metodologia para fazer um bom diagnóstico para o seu cliente sobre o que é importante para ele, o que está acontecendo na empresa ou na vida dessa pessoa física, se o seu cliente for uma pessoa e não uma empresa. Então, um diagnóstico da situação e você vai propor uma solução. Você vai resolver um problema real. Então, você está nesse negócio de consultoria prestando serviço para um nicho específico. Você pode ampliar, por exemplo, dizendo, sou uma consultoria que faz consultoria de gestão empresarial? Pode, isso já é um nicho, mas ainda assim é um macro nicho, é um nicho bastante grande e vasto. O ideal é que, se você está começando, você afunile um pouco mais, ou seja, busque entender quais empresas, qual é o perfil da empresa que você vai atender em consultoria de gestão de negócios. Pode ser que você vá delimitar esse nicho, a sua atuação, por região geográfica. Então, digamos que você mora no Pará e você quer atender todas as empresas da região. Então, perfeito, você já definiu que você vai fazer uma consultoria empresarial segmentada na região e você ainda pode escolher, por exemplo, qual é o porte da empresa que você vai atender. Você vai atender grandes empresas, ou você vai atender microempreendedores, ou você vai atender pequenas e médias empresas. Então, você pode segmentar ainda mais o nicho consultoria empresarial dentro da sua região por porte de cliente. Ou, por exemplo, você pode segmentar qual é o nicho de cliente que você vai atender. Então, você pode ter uma consultoria empresarial que vá atender, por exemplo, o segmento de saúde. Você vai prestar consultoria de gestão para clínicas, para hospitais, para laboratórios. Então, é importante a gente definir que nicho é esse de atuação para que a gente tenha foco e principalmente para que a gente consiga gerar diferencial. Uma coisa que você vai perceber com o tempo, à medida que você avance nos seus projetos de consultoria, nos seus serviços, é que quanto mais amplo a gente fica em termos de portfólio e posicionamento, maior a nossa curva de aprendizado. Ou seja, a gente demora mais tempo para dominar aquilo. Porque você imagina, vamos aqui imaginar que eu tivesse uma consultoria de gestão empresarial e um dia eu atendo um laboratório, no outro dia uma indústria farmacêutica, no outro dia uma empresa uma varejista de calçados. Como a gente está falando de gestão do negócio, isso vai te demandar um conhecimento, né, um esforço para adquirir conhecimento sobre os diferentes negócios um pouco maior. Em alguns casos, essa diferenciação do segmento do cliente, ela tem menor impacto. Então, por exemplo, eu tenho uma consultoria de RH e eu atendo diferentes negócios, mas por quê? A minha consultoria ela é funcional. Então, o que eu preciso dominar são as metodologias de facilitação, né, de desenvolvimento e condução dos projetos e o tema recursos humanos. Então, esse é o meu nicho, né? Eu não nicho por atuação do meu cliente, mas eu nicho pela atuação da minha consultoria, tá? Então, o nicho é super importante. Se você, por exemplo, quer prestar consultoria para pessoa física, você vai falar de finanças, então planejamento financeiro para pessoa física.
você também tem que definir. Você vai ajudar pessoas que precisam sair da dívida, você vai ajudar pessoas que já têm um patrimônio e já têm alguma experiência em investimento a estruturar alternativas e a carteira de investimento dessas pessoas. Então é importante que você vá pensando, né, qual é o mercado que você quer estar. E esse mercado que a gente quer estar, ele pode ser definido, né, primeiramente, não principalmente, mas primeiramente, pelo nosso nível de competência, domínio e conhecimento naquilo que a gente vai fazer. Então, se você trabalhou uma vida inteira, por exemplo, com investimentos em bancos ou bancos de investimento, corretora, talvez faça sentido você colocar a sua consultoria que seja para pessoa física para ajudar pessoas a diversificarem ou estruturarem sua carteira de investimentos. Porque é o segmento de onde você veio, é o que você conhece e é onde você vai conseguir começar a atuar gerando uau para o seu cliente. Você vai começar com uma super entrega, né? Um super diferencial. Então é importante a gente perceber isso também. Nicho é um segmento que a gente decide se posicionar, que é o segmento que a gente vai atender, tá? Na sequência do segmento, o que a gente precisa conhecer? Então, tá bom, eu defini que eu vou ter uma consultoria de redesenho de processos para pequenas e médias empresas e vou atuar na minha região. Não vou segmentar por indústria, por tipo de cliente, né? Então, eu vou atender diferentes segmentos, indústria, serviços, área de saúde, qualquer que seja a atuação do meu cliente, mas são pequenas e médias empresas com faturamento de até X milhões de reais e eu vou fazer redesenho de processos. Perfeito. Agora você precisa dar um passo adiante, né, ou até um mergulho em relação a isso e entender quem é o seu cliente. E por cliente aqui, eu já quero trazer um pouquinho mais especificado, não o nicho, como a gente falou, mas quem são as pessoas ou as empresas que vão contratar o seu serviço? E aqui a gente vai chegar no que a gente chama do exercício de criação da persona. O que é isso, né? De onde eu estou tirando essa palavra? Eu estou aqui emprestando um pouco alguns termos do Design Thinking, que é uma ferramenta, uma metodologia para a gente criar soluções, conhecer melhor nosso cliente, pensar tudo que a gente oferece em termos de produtos ou serviços a partir de uma demanda real do mercado. E por que eu estou frisando isso? Porque às vezes a gente tem um conhecimento, uma experiência prévia e a gente pensa assim, vou prestar consultoria para resolver, ou sei lá, vamos imaginar aqui uma pessoa que trabalhou numa universidade a vida inteira e ela fala assim, vou prestar consultoria para que as empresas estruturem a sua universidade corporativa, né? Vou ajudar as empresas a montar toda a sua grade de treinamento e tudo mais. Mas aí talvez o mercado esteja em outro momento, talvez as empresas queiram muito mais diversificar, buscar treinamentos abertos, atender ali, né, a customização da necessidade de desenvolvimento de cada pessoa da sua equipe e não queiram mais um programa único para todo mundo. Estou criando um cenário aqui. Então não adianta a gente partir do que a gente acha que o mercado precisa. A gente tem que partir do mapeamento real de conversas, pesquisas, entrevistas com potenciais clientes. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar, legal, se eu quero ajudar as empresas a estruturarem a sua universidade corporativa, eu vou selecionar algumas pessoas que trabalham dentro da área de RH, trabalham dentro da área de talentos ou de treinamento e desenvolvimento, e eu vou fazer uma pesquisa com essas pessoas. Eu vou ligar mesmo, pegar o telefone, estruturar um roteiro de perguntas e vou começar a entender quais são os principais desafios que vocês têm no desenvolvimento de pessoas, quais temas vocês precisam treinar e capacitar? Os treinamentos de vocês são técnicos ou comportamentais? Quais são as preocupações que vocês têm atualmente em relação a essa capacitação do grupo de líderes, do grupo de colaboradores da sua empresa? Então você precisa entender, mergulhar, aprofundar muito mais o seu diagnóstico, agora com pessoas reais, né, que seriam possíveis compradores do seu serviço, para que você teste as suas hipóteses.
porque a gente não pode oferecer para o mercado aquilo que a gente acha que é o melhor para o mercado. A gente tem que primeiro entender qual é a necessidade, ou aqui na linguagem do que eu falei do design, qual é a dor que a persona, que o meu cliente tem atualmente e que eu posso ajudar a resolver. Então, você definiu o nicho e você precisa criar a persona, né, que representa o seu cliente ideal. O que você vai fazer? Persona nada mais é do que um exercício, como se você estivesse criando um personagem. Mas não é um personagem imaginário, né, que você não vai usar para nada, um exercício legal, agradável de fazer. Não. Você vai criar um personagem, e essa persona ela vai te acompanhar em toda a sua jornada, na definição dos serviços que você vai ofertar, na forma como você vai fazer sua abordagem de vendas. Então você vai dar um nome para essa persona, você vai pensar ali mais ou menos em dados demográficos, né? Qual a idade do seu cliente típico, da pessoa que te contrataria, onde ela mora, há quanto tempo ela trabalha, qual é o histórico dela, qual é o nível de conhecimento que ela tem no determinado tema que você vai fazer. Legal, então você desenhou esse personagem. Aí você vai aprofundar um pouco mais, você vai querer conhecer o que esse personagem pensa, o que está na cabeça dessa pessoa, né? Então vou voltar aqui, vou tirar o termo personagem e vou colocar a persona de volta. Então você vai fazer um mapa da empatia com a sua persona, tá? O que é esse mapa da empatia? A gente tem que entender que nós, por exemplo, é só você pensar na sua situação atual. Se você tem um problema para resolver, se você tem uma empresa e você está com um problema de treinamento para os seus funcionários, você pensa algumas coisas. Você deve pensar, ou você pode pensar assim: poxa, eu não conheço o suficiente para saber qual é a melhor metodologia para treinar esse pessoal. Porque parece que quando eu coloco eles em treinamento em sala de aula, eles voltam e eles não aplicam aquilo, parece que estava desconectado. Então, ó, é uma preocupação. Eu queria também poder dar um treinamento, mas eu me preocupo com o custo disso. Quanto será que vai custar eu capacitar todo o meu grupo de colaboradores e tudo mais? Opa, tem uma outra preocupação, outro pensamento aqui. O que essa pessoa, né, ou essa persona fala para você? Você pode pegar até lá as entrevistas que você fez, que você anote tudo, pode até colocar umas falas em aspas, né, entre aspas, para você lembrar exatamente o que a pessoa que foi entrevistada por você disse. Poxa, ela diz: eu gostaria muito e sei que preciso treinar as pessoas, mas os líderes aqui não valorizam ações de treinamento. Ou os líderes aqui não liberam as pessoas para passar por um treinamento. Então, esse mapa de empatia, você vai entender algumas coisas. Você vai entender o que essa persona pensa e sente, né? O que ela sente em relação a esse tema, quais são as preocupações, o que ela pensa. O que essa persona fala e faz em relação àquele problema. Então, o fala, você pegou ali na entrevista. E na entrevista você pode perguntar para ela: e até então, como você tem resolvido seus problemas? O que você faz quando você vê que um líder não está capacitado? Então, você vai anotar e entender o que ela fala, o que ela faz. O que ela ouve? E o que ela ouve é um pouco disso, né? As pessoas aqui dentro falando que não valorizam treinamento. Estou aqui criando um exemplo, tá? Você vai anotar tudo isso. E aí você vai mapear especialmente quais são as necessidades. E como a gente entende ou descobre quais são as necessidades do cliente? Naquele processo de entrevista, você vai perguntar coisas como: se eu pudesse resolver um problema seu em relação a esse tema, que problema seria esse? Aí você vai começar a perceber qual é a questão que está por trás. E principalmente a partir da primeira resposta, você começar a entender por que isso é importante. Você já tentou resolver isso de alguma forma? Qual foi o método que você usou para tentar resolver? Por que ele não deu certo? O que é importante hoje para você considerar em uma ação de treinamento? Então você vai ali aprofundar de fato e fazer uma pesquisa, né, para entender a cabeça desse cliente potencial. E você quer fazer isso por dois motivos. O primeiro motivo é que, lembra, a gente não vende o que a gente acha que o mercado precisa. A gente desenha soluções, ou seja, a gente, como consultoria, cria um portfólio de serviços para atender demandas reais. Aquelas demandas que você fez uma pesquisa, as pessoas te relataram que elas têm esses problemas e você vai criar soluções para esse problema.
Então, se a gente for pensar, uma pessoa que, voltando lá para a consultoria de finanças, que atende pessoa física, se a pessoa relatou assim, nossa, eu até queria, tenho aqui um capital construído, tá? Um patrimônio, um valor que eu economizei e eu gostaria de investir, só que eu não entendo essa linguagem do mercado financeiro, eu tenho medo da bolsa de valores por conta das oscilações, eu tenho medo, é um sentimento, lembra que as pessoas pensam e sentem? Então, a partir disso, o que você vai fazer? Poxa, eu posso criar algumas soluções para isso. Eu posso criar, a partir do diagnóstico que eu fiz, que solução que eu crio? Eu posso criar uma grade de treinamento que eu vou capacitar esse meu cliente para que ele chegue em determinado nível de conhecimento e possa discutir com seus gestores de investimentos sobre qual é a melhor opção. Eu posso ajudar esse cliente a entender que tem diferentes perfis de investimento e que ele pode fazer uma autoavaliação para ver em qual deles ele se encaixa e que a partir dali ele estuda ou ele começa a colocar o dinheiro dele só nos tipos de investimento que saiu para o perfil dele. Eu posso fazer uma parceria com corretoras, estou aqui criando, tá, gente? Uma parceria com corretoras para pensar num desenho, né, numa proposta de investimento personalizada para o perfil desse meu cliente. Enfim, aí quando a gente mapeou a dor real, a gente consegue criar os nossos serviços a partir dessa demanda existente. Porque se a gente cria uma consultoria com serviços que o mercado não precisa, a gente não vai vender. Então não adianta fazer todo esse trabalho anterior. Hoje em dia não dá mais para a gente partir do princípio que a gente sabe o que o nosso cliente precisa sozinho. Tô aqui no meu escritório e agora eu decidi que o meu cliente precisa disso. Não, a gente tem que entender, envolver, conhecer este cliente. Então isso é muito, muito, muito importante. Então aqui eu já me adiantei, né? O primeiro pilar é o nicho, o segundo pilar é conhecer, definir a sua persona, quem é o cliente específico que você atende. Quem é a pessoa? Eu falo, a persona vai ser aquela pessoa que vai passar o cartão ou ela vai pedir para você, pode emitir a nota fiscal, vai pagar o boleto que você mandar, ou ela vai fazer o depósito na sua conta. Então, a sua persona é a pessoa que vai te contratar, que vai pôr a mão no bolso para te dar o dinheiro para você prestar o serviço. Então, você tem que conhecer muito bem. Só que não adianta você ter escolhido o mercado, conheceu a persona, entendeu quais são as dores, as necessidades, as demandas dessa persona, se você não tiver serviços que ajudem a resolver o problema dessa persona. Então, consultoria, ela necessariamente tem que trazer uma transformação para o cliente. Você tem que conseguir, com a sua consultoria, qualquer que seja o nicho, quem quer que seja a sua persona, você tem que conseguir tirar o seu cliente do ponto A e levar o seu cliente para o ponto B. Essa transformação é fundamental, é o resultado que você vai dar com a sua consultoria. Então, como você vai definir serviços? Muito bem, eu tenho aqui uma fórmula para você. A primeira coisa que você vai resgatar é quem é seu cliente ideal. Você fez lá o exercício da persona, tá mapeado. A segunda coisa que você vai resgatar é onde você encontra esse cliente ideal. Você tem que saber onde você vai encontrá-lo, que lugares ele frequenta, quais livros ele lê, quais sites ele lê, que redes sociais que ele gosta, como você vai ao encontro dele, né? Como você vai chegar até essa pessoa, tá? Mas uma coisa muito importante que você tem que pensar é qual é a isca. O que você pode criar para atrair a atenção do seu cliente? Porque pensa assim, chegou um cachorro aqui para participar comigo. Pensa assim, deixa eu só tirar aqui para não fazer ruído. Se você sabe quem é seu cliente ideal, você sabe onde ele se encontra, onde ele frequenta, onde você vai achá-lo, você tem que conseguir chamar a atenção dele. E aqui existe um termo aí que eu falo que é a isca. Qual é a isca que vai atrair a atenção do seu cliente para que ele preste atenção em você? Lembra, ele não acordou aquele dia pensando, nossa, eu gostaria de contratar uma consultoria financeira para me ajudar a ver os meus investimentos. Ou um empresário dificilmente vai acordar e falar, nossa, eu gostaria hoje, estou inspirado em contratar uma consultoria de redesenho de processos. Então, se ele não vai acordar com esse desejo, né, latente, você tem que pensar assim, legal, eu preciso atrair a atenção dessa pessoa. Qual é uma amostra
do seu serviço, do seu conhecimento, do resultado da transformação que você é capaz de gerar, que você pode colocar para o seu cliente, tá? Então, por exemplo, o que eu faço na minha consultoria? Eu tenho uma consultoria de RH e eu tenho algumas iscas. Uma das iscas que eu uso é a criação de conteúdo. Não essa criação que eu estou falando sobre consultoria, mas a criação de conteúdo sobre RH, para o meu cliente lá da consultoria. Então, esse cliente vai começar a se envolver, vai começar olha, tem uma pessoa falando sobre o tema, nossa, eu tenho esse problema que ela está relatando, olha que interessante a forma como ela encontra a solução, olha que interessante a visão dela. Então, a isca pode ser um conteúdo gratuito nas mídias digitais, sociais, que chame atenção e que gere valor para o seu cliente. Pode ser, por exemplo, você oferecer já muito especificamente para pessoas que se encaixam perfeitamente na persona que você desenhou, mas você pode oferecer, por exemplo, uma sessão de coaching gratuito para você conversar com a pessoa e ela te conhecer e entender que tipo de inputs, insights você vai dar no processo de coaching. Aí você vai ter que adequar essa isca para o seu negócio. Mas o mais importante desse processo, que é a escolha dos serviços, é você ter clareza. Quais são os resultados que você é capaz de gerar para o seu cliente, tá? O que, por exemplo, eu sou capaz de gerar para o meu cliente na minha consultoria? Eu sou capaz de gerar para o meu cliente um posicionamento como profissionais de RH, como área de RH, que entregue valor para o negócio, que seja reconhecida pelas pessoas, que seja incluído no processo de tomada de decisão e que não precise ficar forçando a barra para entrar em alguma reunião e tudo mais. É um RH que quer ser ouvido porque tem valor, porque agrega para as pessoas. Eu sou capaz de gerar para o meu cliente uma experiência para o colaborador muito melhor quando ele adequa os processos dele de gestão de pessoas para a nova economia, quando ele entende o que está acontecendo, né, nas novas dinâmicas de trabalho e ele abandona antigas práticas que não ajudam numa boa percepção do colaborador. Enfim, eu consigo entender ali quais são os resultados que eu sou capaz de gerar. Aí, esse exercício do resultado, você vai ter que sentar, pensar, porque resultado não é o tipo de serviço ainda. Depois que você conheceu quem é seu cliente, a dor dele, e você sabe que resultado você é capaz de gerar, disso você vai chegar à conclusão de qual é o melhor serviço a ser oferecido, tá? Então, aqui eu destaco, para você começar a estruturar a sua consultoria, você pode pensar em nicho, persona, quem é o seu cliente que vai comprar o seu serviço e qual é o seu portfólio de serviços, né? O que você vai oferecer de fato para o mercado. Então, são alguns passos que te ajudam a tirar as ideias do papel e colocar isso estruturado para que a partir disso você possa sentar na frente do seu cliente, ou seja, ou fazer um vídeo, ou marcar uma reunião comercial e você consiga mostrar para ele o valor daquilo que você está oferecendo. Se você sabe o resultado, você fez esse exercício de qual é o resultado que você vai gerar, maravilhoso, porque aquele empresário, ele não acordou com vontade de contratar uma consultoria de redesenho de processos, mas ele acordou com muita vontade de ter a empresa dele organizada, de ter mais agilidade, de ter menos reclamação e atrito com o cliente. E isso, a sua consultoria de revisão de processos pode dar para ele. Só que você tem que contar dessa forma, você tem que mostrar os benefícios, os resultados, e que para chegar naquele resultado, os serviços, ou seja, as atividades, o passo a passo que precisa acontecer, está ali dentro do seu portfólio de serviços. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer saber mais sobre estratégia de negócios de consultoria, como começar sua consultoria, como viver de consultoria, assista meus outros vídeos que estão aqui.